Olá pessoal, então vamos começar com a nossa aula número 4 do capítulo de Biofísica das Membranas Excitáveis. Essa é a nossa penúltima aula, onde a gente vai discutir as propriedades farmacológicas e biofísicas dos canais iônicos. Esse é o nome da seção no livro do professor Eduardo, e a gente pode dividir didaticamente em 3 tópicos que a gente vai abordar aqui em mais detalhes. Porque aí você, na verdade, você está discutindo sobre técnicas que a gente pode estudar para entender melhor, ter um entendimento mais completo dos canais iônicos. Não só a função, como a gente viu até agora, por técnicas biofísicas, mas também sobre a estrutura e também os sítios de ligação, que são as ferramentas farmacológicas. Então vou dividir assim. Primeiro a gente vai falar um pouquinho, de forma bem sucinta, das técnicas de biologia molecular, depois das técnicas farmacológicas, e principalmente dos agonistas, dos sítios agonistas e antagonistas nos canais iônicos, e por fim das técnicas biofísicas, especialmente a técnica eletrofisiológica de patch clamp, que é uma variação da fixação de voltagem que você já conhece. Então, começando essa parte da biologia molecular dos canais iônicos, então os biologistas moleculares eles querem entender a estrutura da proteína. Então a gente já discutiu que o canal iônico é uma membrana, são proteínas integrais de membrana que atravessam a membrana, e aí tem domínios extracelulares para receber informações do meio extracelular, domínios transmembrana e domínios intracelulares, que vão participar das funções intracelulares, aí, dos mecanismos que ocorrem dentro da célula, que a gente vai chamar de transdução de sinal depois. Então aqui nessa figura vocês podem ver, a função principal de um canal iônico é permear íons, é fazer a ponte de ligação entre o meio extra e o intracelular, por onde os íons passam de acordo com as forças eletroquímicas que puxam o íon ou para dentro ou para fora. Então aqui estão representados os 3 principais canais iônicos. Por exemplo, os canais podem ser dependentes de voltagem ou de ligante para potássio, sódio e cálcio. Então, e vocês já notem aí, por exemplo, nesses canais vocês têm as subunidades que compõem o canal. Então, os canais iônicos eles são proteínas heteroméricas formadas por multímeros de subunidades que se acoplam na membrana, formando um poro aquoso por onde os íons podem permear. Essa é a ideia. Então, nos próximos slides a gente vai ver um pouco mais dessa estrutura, da estrutura dessas subunidades proteicas que fazem os canais iônicos. Aqui então vocês têm o representante típico dessa classe, de canais iônicos dependentes de voltagem, que é o canal de sódio dependente de voltagem. Então notem no modelo à esquerda. Quando a gente fala modelo, é uma aproximação da realidade baseada nos experimentos, né? Então não quer dizer que o canal seja exatamente assim in natura, mas é alguma coisa próxima, né? Esses modelos propostos nos artigos e nos livros, eles têm um certo grau de realidade. Então vejam, normalmente os canais iônicos dependentes de voltagem, cálcio, sódio e potássio, eles possuem 4 subunidades proteicas. Isso é uma característica comum. Então, como os canais iônicos eles fazem parte de uma grande família de proteínas, dentro dessa grande família tem as classes, né? Por exemplo, os canais dependentes de voltagem, normalmente eles têm 4 subunidades proteicas, que está sendo mostrado nessa figura à esquerda, e depois internamente algumas estruturas que são importantes para a sua função. Por exemplo, aqui no canal de sódio, uma função que a gente conhece ser importante é o portão de inativação do canal. E ali ele está mostrando em verde ali que está ele chama de inactivation gate, que é o portão de inativação. E tem uma estrutura que abre e fecha esse portão, que aqui ele está chamando de tether, né, na linguagem em inglês. Então,
os biologistas moleculares eles têm o objetivo deles é elucidar essas estruturas, quais são os aminoácidos que fazem parte dessas estruturas, da estrutura geral e dessas estruturas específicas. Outra coisa importante são, aqui está mostrado nessa figura em vermelho, são os loopings, né? Esses loopings são cadeias de aminoácidos que se exteriorizam ou para o exterior ou para o interior do canal, como a gente vai ver em outros modelos. E esses loopings também têm a sua determinada função, ou no poro, ou no portão de ativação ou de inativação. Cada um deles tem uma função específica e o biologista molecular quer determinar qual é essa função específica. E aí existem técnicas como a técnica de mutação dirigida. Então você pode cortar uma sequência de aminoácidos e ver o que acontece. Então as técnicas de biologia molecular nesse sentido estão bastante avançadas e hoje em dia se conhece bastante sobre esses canais. À direita, a gente está vendo que aqui é mais ligado à função do canal, mas vejam, o canal de sódio ele pode ter 3 estados independentes, né? O estado fechado do canal é quando o canal ele não consegue permear o íon, que aí o seu portão de ativação vai estar fechado, mostrado à esquerda. Desse estado fechado ele pode ir para o estado aberto, condutor, e aí você vê o sódio entrando dentro dessa célula. E também esse canal de sódio tem uma característica importante, que é a inativação. Esse portão de inativação aí no domínio intracelular, mostrado por azul, é como se fosse um portão também, e quando ele está nesse estado de inativação, o poro também não, o canal também não conduz. Ele só conduz no estado aberto, não conduz no estado fechado nem no inativado. E abaixo ali a gente já mencionou a técnica de fixação de voltagem, mas mais para o final desse capítulo a gente vai discutir mais sobre. Mas então, como esse canal de sódio ele é classificado como um canal dependente de voltagem, aqui ele está mostrando a voltagem de repouso menos 120 mV. Se ele dá um estímulo despolarizante para menos 10, veja que aparece uma corrente de sódio. Isso ele provocou a abertura dos canais de sódio, e quando ele manteve por muito tempo o estímulo, o canal inativou. Então a gente pode ver essa corrente rápida aí de 1 microampere, durando mais ou menos 1 milissegundo, e você pode aqui já relacionar com a duração do potencial de ação. A gente já sabe que a subida, a despolarização do potencial de ação é devido justamente a essa entrada rápida de sódio. Então aqui você já pode ver estrutura de um lado, do lado esquerdo, e função do lado direito. Nesse slide, a gente quer principalmente mostrar a homologia que ocorre entre os principais canais iônicos dependentes de voltagem, que aqui são os canais de sódio, esse NAV aí que ele está falando, dependente de voltagem, canal de sódio, canal de potássio e canal de cálcio. E aqui a gente vendo a estrutura, por exemplo, se a gente esticar tirar ele da estrutura quaternária, você pode ver as subunidades aí, as subunidades 1, 2, 3 e 4, por exemplo, do canal de sódio, e veja que cada subunidade dessas tem mais, normalmente, 6 domínios transmembrana. O que são esses 6 domínios transmembrana? São aquelas porções da sequência de aminoácidos que estão dentro da membrana plasmática ali. Eles não estão nem no meio extra, nem no intracelular, estão no domínio transmembrana. Então, para a formação de um canal de sódio funcional, você tem que ter as 4 subunidades e as 4 subunidades com os 6 domínios cada uma. Vejam ali que ele chama atenção para o domínio S4 e tem uns sinaizinhos de mais, ali significa polaridade, significa que ali você tem aminoácidos carregados positivamente, e canais que tem isso significa o sensor de voltagem desse canal. Então imagine, quando eu despolarizo a membrana, eu tiro ela do potencial mais negativo e ponho para um potencial mais positivo, quem percebe essa mudança de potencial é justamente esses domínios S4 dos canais dependentes de voltagem. Isso pode acontecer para o canal de sódio, vejam lá abaixo para o canal de cálcio, e vejo que o canal de cálcio é muito parecido com o canal de potássio, claro, diferindo em detalhes, por isso que eles estão dentro de são subtipos diferentes de uma mesma família. E o canal de potássio é o mais simples de todos, mas a estrutura é bastante similar. E até evolutivamente se sabe que os canais de potássio foram os que primeiro surgiram e provavelmente depois serviram de molde para
o aparecimento dos canais de sódio e de cálcio. E ali você tem outras estruturas, por exemplo, os loopings intracelulares e extracelulares, que eu já comentei. E aqui no meio, no canal de sódio, o canal funcional. Veja, para você ter o canal funcional, você tem que ter a união daquelas 4 subunidades e a formação do poro aquoso central. Essa mesma informação pode ser vista aqui. Outra vez o canal de sódio, veja, as subunidades, que aí ele está chamando de domínio 1, 2, 3 e 4, e os domínios transmembranas S1 a S6 para cada subunidade. Aí elas se arrumam na membrana plasmática de modo a formar o poro aquoso. E na figura de baixo ele mostra um pouco mais detalhe, aí não está muito visível, mas essa é a estrutura molecular de um canal iônico. Isso que os biólogos moleculares chegaram e agora eles ficam investigando cada um desses sítios. Veja se vocês veem um asterisco ali entre o domínio 3 e 4, ou a subunidade 3 e 4, tem um looping grande intracelular. Naquele ponto ali eles descobriram que é o sítio de inativação. Como é que eles descobriram isso? Bom, se eles fizerem uma mutação, usarem uma técnica de mutação dirigida e substituírem, sei lá, uma arginina por uma cisteína, uma mudança de aminoácido assim, e depois testarem a função desse canal usando a técnica de fixação de voltagem, eles vão ver que o canal perde uma parte ou toda da sua característica de inativação. Então, eles têm interesse em elucidar cada ponto dessa molécula, toda a sequência de aminoácidos, e que cada looping desse, cada domínio transmembrana, como que ele contribui com a função do canal iônico. Isso é importante também porque a gente vai ver depois, no último capítulo, que várias doenças apresentam mutações, alterações estruturais, defeitos estruturais na sequência de aminoácidos. E isso gera doenças que normalmente são de difícil tratamento. Agora a gente vai comparar a estrutura que a gente viu para os canais iônicos dependentes de voltagem para os canais iônicos ativados por ligante químico. E ainda continua havendo muita homologia, porque ambos os tipos, eles estão na classe dos canais iônicos. Assim como o canal de sódio dependente de voltagem foi o modelo para o entendimento dos outros canais, os de potássio e de cálcio, entre os canais ativados por ligante químico, o modelo foi o receptor nicotínico da acetilcolina, o receptor da acetilcolina da junção neuromuscular. E isso aconteceu muito provavelmente pela descoberta de que no órgão elétrico de certos peixes, aqui no caso ele está mostrando o órgão elétrico da raia, o torpedo SP, esse é um tipo de peixe cartilaginoso que dá choque. Se você tocar nesse órgão elétrico, você leva uma descarga elétrica. Existem outros peixes elétricos, por exemplo, na Amazônia a gente tem o poraquê, que foi bastante estudado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, pelo Dr. Carlos Chagas Filho, filho do Carlos Chagas, famoso Carlos Chagas, da doença de Chagas. Ele estudou bastante tempo o poraquê, as propriedades elétricas desse poraquê. E eles viram que todo o peixe elétrico tem esse órgão elétrico, e esse órgão elétrico, quando eles foram estudar em maior detalhe, viram que significa um acúmulo muito grande, uma densidade muito grande numa determinada área da superfície do peixe, que é composta de receptor da acetilcolina. Então, isso foi muito importante para você poder fazer as técnicas de isolamento, de sequenciamento. Então, toda a biologia molecular dos canais iônicos ativados por ligante químico vem do conhecimento, teve origem no conhecimento desse órgão elétrico, especificamente do receptor da acetilcolina. A gente vai ver ele em mais detalhes nos próximos slides. Então, nessa figura, a gente já vê o receptor da acetilcolina em corte longitudinal, para ressaltar as subunidades proteicas. Então, essa é uma característica comum formada por subunidades proteicas, só que os canais ativados por ligante químico, em vez de 4 subunidades proteicas, eles têm 5 normalmente. Por exemplo, o receptor da acetilcolina tem 2 subunidades alfa, uma beta, uma gama e uma delta. Isso pode mudar no desenvolvimento. Então, uma estrutura muito similar. E eles têm o poro aquoso dentro do canal. Veja ali, tem umas carguinhas negativas aí
dentro da parede do canal. Isso ocorre em todos os canais que são catiônicos, para justamente atrair a carga positiva do cátion. Aqui no caso esse canal é permeável a sódio, mas também é permeável a potássio, ele não é muito seletivo, então ele atrai esses cátions para dentro do canal e eles passam através do portão ali de entrada. Embaixo é uma técnica que mede a densidade de proteína do canal. E veja ali, onde você tem aquelas áreas mais escuras é porque você tem muita densidade proteica. E veja, essa é uma técnica realmente utilizada para elucidar a estrutura do canal. Veja como ela se parece muito com o modelo de cima. Então, em cima, em azul, modelo, embaixo, a técnica. Então, isso é para ressaltar para vocês que os modelos, quando são propostos, as figuras, os desenhos, eles têm um certo grau de realidade porque eles são baseados nas técnicas realmente utilizadas. Então, esse desenho de baixo, ele lembra, veja, principalmente a parte do poro, ele lembra esse modelo de cima. Essa figura está bem mais ilustrativa, você vê aí a membrana e o receptor da acetilcolina. Então, esse receptor está localizado nas fibras musculares e eles vão fazer parte da sinapse da junção neuromuscular. Quer dizer, a sinapse entre o nervo, o ramo do axônio que chega no músculo esquelético, por exemplo. Vocês sabem, todo músculo esquelético tem que receber inervação para ele poder contrair. E do outro lado do músculo você tem uma região, que é a região da placa motora, que é rica nesses receptores de acetilcolina. Vejam aí aqui as 5 subunidades, 2 alfas, onde vão se ligar 2 moléculas de acetilcolina. Então, aqui para você abrir o canal, o receptor da acetilcolina, você precisa da ligação de 2 moléculas de acetilcolina. Da onde vem a acetilcolina? A acetilcolina vem do terminal sináptico, ela vem do nervo. Então essas vesículas de acetilcolina estão lá armazenadas no nervo e quando chega um potencial de ação no nervo, isto é, chega um comando do sistema nervoso central para liberar a acetilcolina e contrair o músculo, isso é um comando para você levantar o braço, por exemplo, você está liberando essa acetilcolina na fenda sináptica e 2 moléculas delas estão se ligando em cada um dos receptores e abrindo o canal. Enquanto a molécula de acetilcolina permanecer ali, o canal fica aberto. Como é que o canal fecha? Essa acetilcolina tem que sair dali ou ser degradada. Alguém sabe qual das duas opções? Então, depois em farmacologia vocês vão ver mais em detalhe. Existe aí na fenda sináptica uma enzima que é a acetilcolinesterase, que vai quebrar a colina em acetato e colina. A colina depois volta para o terminal pré-sináptico e o acetato ele simplesmente se dissolve. Então, isso aí é muito rápido. Numa velocidade um pouco menor que a velocidade de abertura de um canal dependente de voltagem, mas também é bastante rápido. E assim aí o músculo relaxa com a saída dessas 2 moléculas aí das subunidades alfa do receptor nicotínico. Então essa aqui é uma outra técnica, essa aqui, se eu não me engano, é a difração por raio-x, onde você tem uma imagem do canal. E essa técnica aqui é bem interessante porque lembra muito a figura daquele canal. Veja na parte de cima, você está vendo a estrutura de lado, como se visse do lado da membrana, e na de baixo você pode ver o poro aquoso. E isso aqui é como se fosse um losango, né? Cada vértice desse losango é uma subunidade proteica do receptor nicotínico. Então, a biologia molecular já conhece bastante bem a estrutura do receptor nicotínico. Uma das doenças, para vocês que são da área biomédica, que afeta esse canal, é a miastenia gravis. Depois lá na clínica, vocês, quem sabe, vão ver algum paciente com miastenia gravis. Normalmente ele tem a pálpebra caída, os ombros caídos, porque os receptores de nicotina, na verdade, é um anticorpo anti o sítio. Aqui então vocês podem ver mais detalhes ainda, os domínios, os loopings extracelulares. Veja ali na parte A o terminal amino e à direita o terminal carboxílico. Aqui também tem uma diferença entre os canais ativados por ligante e os ativados por voltagem. Nos ativados por ligantes, os domínios amino e carboxílico da cadeia de aminoácidos da proteína, eles estão para o lado extracelular. Nos voltagens dependentes, o domínio amino é extracelular e o carboxílico intracelular.
e você vê que tem um grande looping intracelular aí, cada um com funções específicas, que agora não vale a pena discutir aqui. Mas veja as quatro subunidades, as quatro subunidades do receptor, ou dos quatro domínios transmembrana, aqui subunidades você pode ver mais abaixo, as duas alfas, a beta, a gama e a delta. E na figura C, visto de cima, vocês veem que aqui você pode ver a formação do poro. E o poro, os domínios TM2, que são os verdes, aí eles formam a parede do poro. Então ali que vai ter a característica, por exemplo, de cargas negativas para atrair cátions para esse canal. Então, cada detalhe dessa estrutura, dessa sequência de aminoácidos é importante para a função do canal. Uma coisa que eu não mencionei é a denominação. Então, normalmente você chama de receptor da acetilcolina, mas na verdade ele é um complexo receptor canal iônico. Ele faz o papel de receptor, porque a acetilcolina tem um sítio específico para se ligar nele, e faz o papel de um canal iônico, porque quando a acetilcolina, as duas moléculas de acetilcolina se ligam nos seus sítios, nas subunidades alfa, abre-se um canal iônico. Então ele é ao mesmo tempo um receptor e um canal iônico. É uma proteína bastante complexa. Mais detalhes do receptor, essa figura acima a gente já discutiu. E aqui eu vejo os números ali, aqui você tem aqui uma subunidade só, mostrando o domínio transmembrana TM2, e você veja que aqui você tem a sequência de aminoácidos de toda essa subunidade. Então, tanto do domínio extracelular, quanto do domínio transmembrana e o domínio intracelular. Então, os biologistas moleculares conhecem a sequência de aminoácidos, como também já há mais tempo conhecido a característica de cada um de aminoácidos com carga líquida negativa, ou carga líquida positiva, ou mais hidrofílico, ou mais hidrofóbico. Então você consegue ter uma ideia geral da estrutura e da função desse receptor da acetilcolina. Nessa figura ele quer mostrar duas coisas ainda do receptor da acetilcolina. À esquerda um corte, vendo o receptor de cima, mostrando as 5 subunidades, mas aqui principalmente ele quer mostrar os sítios de ligação da acetilcolina nas duas subunidades alfa. Então ali no aminoácido 180, entre 180 e 189 e 174 e 183. Então ele sabe exatamente aonde que a determinada porção da molécula de acetilcolina se liga nessas subunidades alfa. E na parte da direita ele está mostrando a alteração conformacional que o receptor sofre, que a proteína sofre quando as duas moléculas de acetilcolina ligam. Então a proteína ela sofre uma espécie de torção, e aí ela sai de um estado não condutor, estado fechado do canal, para o estado condutor. É o que eles estão tentando mostrar aí em detalhes, né? Essa abertura do canal. Nessa parte, então, vamos discutir um pouco da farmacologia dos canais iônicos. Então, qual o interesse dos farmacologistas? Justamente utilizando os dados da biologia molecular sobre sítios revelados, da análise da sequência de aminoácidos, os farmacologistas eles querem saber sítios de ligação com essas sequências de aminoácidos que principalmente possam ter interesse na clínica, ou mesmo na elucidação de algum aspecto do funcionamento do canal. Então, a indústria farmacêutica ela tem muito interesse nesse tipo de conhecimento, pois é ela que desenvolve esses novos medicamentos. Então, uma doença, por exemplo, em que o canal o receptor da acetilcolina, e vejam, o receptor de acetilcolina não é só encontrado na periferia, ele pode ser encontrado no sistema nervoso central também, no cérebro, na medula espinhal. Então a indústria farmacêutica tem muito interesse em conhecer e testar vários agonistas e antagonistas, enfim, várias drogas. Então, começando com o canal dependente de voltagem, aqui uma hipótese de trabalho para canal de sódio dependente de voltagem. Vejam, um canal de sódio desses, ele tem algumas características importantes, ou todos os canais dependentes de voltagem. Então,
Uma delas é o que ele chama aí de filtro de seletividade, que é essa região de constrição na boca do canal. Então aí você já tem uma restrição de entrada de íons, porque vocês sabem que cada íon ele tem um raio hidratado, né, uma camada de solvatação. O íon nunca está sozinho, ele está circundado por camadas de água, e devido ao raio ali você já tem uma certa seletividade do canal. Então o filtro de seletividade. Depois, obrigatoriamente, se ele é um canal dependente de voltagem, ele tem um sensor de voltagem, que está representado ali por esse tubozinho com cargas positivas, como eu já tinha falado anteriormente. Quando você muda o potencial transmembrana, essa porção da proteína percebe e causa aquela alteração conformacional que vai ocasionar a abertura do gating ali do portão, e aí os íons fluem, por exemplo, os íons sódio fluem para dentro, os do potássio saem. Aqui no caso é o canal de sódio, os íons sódio entram rapidamente por esse canal. Depois tem vários sítios ali, por exemplo, vocês veem essas moléculas de açúcar aí. Normalmente essas moléculas dão a identidade imunológica do canal. Então isso é interessante para desenvolver anticorpos contra áreas específicas do canal. São os sítios que a gente chama de glicolização. Depois ali na parte interna, além dos sensores de voltagem, você tem sítios de fosforilação. Então as proteínas, a classe das proteínas quinases ou sinases, elas são especializadas em transferir radical fosfato para determinadas regiões do canal, e isso de certa forma altera a função do canal. E proteínas de ancoramento, que fazem com que a proteína fique ancorada naquela determinada região da membrana plasmática. E nessa figura você tem alguns sítios farmacológicos, agora sítios para ligação de drogas, que podem ser endógenas ou exógenas. Aqui tem vários exemplos, por exemplo, a saxitoxina, a beta-saxitoxina é uma toxina extraída de sapozinhos, de rãzinhas pequenas. Então ela se liga numa posição do canal e ela pode bloquear a atividade do canal, impedir que ele abra, por exemplo. A tetrodotoxina ali também interferindo com a porção de entrada do canal. A gente já falou da tetrodotoxina. Os canais de sódio dependentes de voltagem, eles são muito sensíveis a essa tetrodotoxina, que é extraída do baiacu, do peixe. E outras, a anatoxina, extraída de certas algas. A anatoxina é muito parecida com a acetilcolina. Você tem a própria nicotina, a nicotina que se liga, por exemplo, no receptor de acetilcolina, mas aqui a gente está falando do canal de sódio. E aqui tem uma molécula importante que consegue passar pela membrana. Ela é lipossolúvel, que são os anestésicos locais, por exemplo, xilocaína, lidocaína, e ela vem e se liga na parte interna, ali no domínio transmembrana do canal de sódio, bloqueando a entrada ou a ativação do canal de sódio. Então é um anestésico local, ele tira a dor. Por que ele tira a dor? Porque, por exemplo, quando você despolarizar esse canal, se tiver na presença de um anestésico local, a ativação do canal vai ser bloqueada, ele não abre, então a dor não é transmitida para o sistema nervoso central. E você tem uma anestesia local ali naquele local. Naquela via, né? Por exemplo, se for um dentista, usa uma xilocaína, você bloqueia simplesmente a dor periférica e o indivíduo não sente dor lá, porque a dor é percebida ao nível central. A gente já falou bastante da tetrodotoxina, extraída do baiacu. Essa é a molécula dela, e aqui em azul é onde ela se liga com o canal de sódio, né? Então a tetrodotoxina, ela é uma ferramenta farmacológica e foi muito importante para elucidar o papel dos canais de sódio dependentes de voltagem, esses canais rápidos, na geração do potencial de ação, por exemplo. Então essas drogas, principalmente animais marinhos, eles produzem, eles têm bastante toxinas produzidas por eles mesmos, que agem em sítios de outros animais. Normalmente são utilizados para captura de presas, mas como existe homologia entre todos os seres vivos, a teoria da evolução nos permite falar assim, interpretar dessa maneira. Então a tetrodotoxina atua também no tecido humano, por exemplo. Então serve como ferramenta farmacológica e eventualmente na clínica.
Essa é uma classe muito interessante de animaizinhos, de moluscos marinhos, os caramujos aí do gênero Conus. E aí tem várias espécies, vocês podem ver aí, essas espécies são reconhecidas por as suas conchas. E, e esse molusco marinho, ele produz toxinas muito fortes que foram classificadas como conotoxinas. Existem vários tipos que os biofísicos, os farmacologistas têm estudado muito. E são os canais de cálcio, os diferentes tipos de canais de cálcio, dependentes de voltagens ou ativados por ligantes, eles são muito sensíveis a essas conotoxinas. Veja aqui no item C ele está mostrando o conduto venoso, né? A glândula do veneno, então ela é veiculada através desse ducto e ele tem um arpão que quando um peixe de pequeno porte passa próximo desse caramujo, ele arpoa ele, injeta o veneno, o bicho fica anestesiado ou até morre, e depois ele suga com esse outro tubo mais acima. Então é uma estratégia de sobrevivência. Então por isso que os biólogos que trabalham com animais marinhos, às vezes eles entram em consórcio com os farmacologistas, inclusive aqui no Brasil tem laboratórios importantes que fazem esse tipo de estudo, porque normalmente essas toxinas vão ter interesse clínico, especificamente as corotoxinas para os canais de cálcio, e os canais de cálcio a gente já discutiu aí o potencial de ação cardíaca, eles são muito importantes para a função cardíaca. Então as corotoxinas, e vejam nessa figura como elas são bastante diversificadas. Aqui essa figura mostra 4 classes, as delta, ômega, kappa e miconotoxinas. E dentro de cada uma dessas aí você tem diferentes tipos, então tem várias conotoxinas. Em amarelo ele está mostrando o que existe de comum na sequência de aminoácidos, porque esses são peptídeos, né? São moléculas pequenas com ação biológica importante. E as espécies de onde pode ser extraídos isso. Então a diversidade dentro do gênero foi acompanhada também da diversidade das conotoxinas. E aí então é feita a extração, depois até a síntese mesmo de algumas dessas conotoxinas, principalmente aquelas que têm interesse clínico. E por último a gente vai falar das propriedades biofísicas dos canais iônicos. As propriedades biofísicas são aquelas que aparecem com o uso da técnica, especialmente da técnica de fixação de voltagem e sua versão mais moderna, a técnica de patch clamp. Como nesse momento vocês já devem compreender a técnica de fixação de voltagem, lembra, com essa técnica a gente pode registrar as correntes iônicas que fluem através dos canais iônicos. Tanto canais iônicos dependentes de voltagem, quanto outros tipos, ativados por ligante químico, por exemplo. Então vamos falar um pouco dessa técnica e dando ênfase à técnica de patch clamp. A técnica de patch clamp eletrofisiológica, ela tem diferentes variações que a gente já vai discutir, mas ela foi desenvolvida principalmente por 2 pesquisadores, Erwin Neher e Bert Sakmin, do Instituto Max Planck, na Alemanha, e acabou dando o prêmio Nobel deles de Fisiologia e Medicina aí no início dos anos 90, mas o trabalho foi desenvolvido no início dos anos 80. Então, foi depois da teoria iônica do potencial de ação, aí uns 20 anos depois. Então, provavelmente o Bert Sakmin e o Erwin Neher tiveram a oportunidade de trabalhar junto com Bernard Katz e provavelmente Rodger Huxley. Então é uma linhagem de pesquisadores bastante importantes nessa área. Então é assim, se vocês olharem na figura da direita, eles desenvolveram a seguinte tecnologia. Ela é uma técnica essencialmente tecnológica, mas que teve muito impacto na farmacologia, na fisiologia, na biofísica. Vejam, você consegue com um eletrodo, um microeletrodo de vidro, encostar na membrana de uma célula. Aí você fazendo uma sucção, parte dessa membrana ela é succionada para dentro do eletrodo. Esse eletrodo ele é preenchido com solução salina e é conectado a um amplificador onde você vai aplicar a técnica de fixação de voltagem. Mas você vai aplicar numa porção bastante restrita da membrana, onde eventualmente, se você tiver sorte, você tem um canal iônico ou 2 canais iônicos. Então, isso aqui, quando a gente suga a membrana para dentro desse eletrodo, a gente chega numa resistência muito alta ali entre a membrana e o vidro. Isso é chamado de gigacelo, que é da faixa de 10 a 50 gigaohms. É uma resistência muito alta, quer dizer,
por ali não tem escape de corrente praticamente nenhum. Isso a gente chama de modalidade de célula aderida. Se tiver um canalzinho aqui, a gente já consegue registrar a atividade dele, numa modalidade que a gente chama de registro de correntes unitárias, que eu vou falar já a seguir. Bom, se a partir daí eu faço uma sucção, eu posso romper essa membrana, daí eu tenho acesso à célula toda. E a gente vai chamar isso aqui de registro de célula inteira, ou whole cell recording. Então eu vou ter condição de, numa condição bastante estável e sem escape de corrente, de registrar a atividade de todos os canais iônicos, por exemplo, de sódio, de potássio, de cálcio, do que seja o seu interesse. Se a partir da membrana rompida, da sucção, eu for levantando esse eletrodo de vidro, eu posso ficar com um pedacinho só da membrana no eletrodo, e banhado pela solução de banho, é claro. E aqui eu tenho uma modalidade que eu chamo de outside out patch, significa o registro da porção externa do canal que tiver naquele eletrodo. Então, outside, isso aqui é um registro de corrente unitária. O whole cell é um registro de corrente macroscópica. E se da célula aderida, o cell attached, eu deslocar o eletrodo para cima, eu arranco um pedacinho de membrana e fico numa configuração que a gente chama de inside out. Isto é, eu fico com a parte interna da membrana voltada para o banho. Então assim eu tenho condição de testar coisas que estão acontecendo dentro da célula. Então o Bert Sakmann e o Erwin Neher desenvolveram todos e aperfeiçoaram esses registros, e hoje em dia, sei lá, 30 anos depois, isso aí virou comum em muitos laboratórios, inclusive no Brasil. Então tem vários laboratórios de eletrofisiologia no Brasil que usam essa técnica de patch clamp agora como rotina. E não precisa ser célula excitável, qualquer tipo de célula. Aonde tiver canal iônico, você pode registrar a atividade usando a eletrofisiologia, as técnicas de patch clamp. Então, os dois exemplos de registros que a gente tem são as correntes unitárias, ou single channel recording, que é quando a gente tem um pedacinho da membrana. Isso é interessante porque você consegue estudar o comportamento das correntes que passam por um canal. Veja que são correntes de ordem bem pequena, 3 picoamperes aqui nesse registro em azul. Então o que acontece? Veja, você tem um registro de base ali mostrado na linha de base de 0, tem um ruído normal, e depois quando um canal abre, por exemplo, se isso aqui for um canal de sódio, essa corrente negativa é corrente de entrada, como a gente discutiu lá na técnica de fixação de voltagem. Você tem a abertura do canal, ele fica aberto por um período muito pequeno, 1 milissegundo ou menos, ou poucos milissegundos, e depois ele fecha, depois volta a abrir. Você vê que o tempo de abertura e o tempo de fechamento eles variam, isso é probabilístico. Então o que você tem que fazer é coletar, quando você tiver um pedacinho dessa membrana com um canal operante, coletar assim, sei lá, 3, 5 minutos de registro, e aí você tem muitas dessas aberturas, e com esses registros você pode fazer uma estatística, por exemplo, do tempo médio que ele fica aberto, do tempo médio que ele fica fechado. Você pode testar drogas que facilitam a abertura, o fechamento, que são os antagonistas e os agonistas. Pode fazer uma série de coisas, pode determinar o potencial de equilíbrio desse íon. Se você não souber que íon você pode manipular o potencial de membrana, como a gente faz com a técnica de fixação de voltagem, e aí descobrir qual que é o potencial de equilíbrio. Descobrindo o potencial, ou o potencial de reversão, na verdade, você daí tem uma ideia do potencial de equilíbrio e tem a ideia de que íon pode estar permeando. Aqui, por exemplo, olhando assim, eu não sei, pode ser cálcio ou pode ser sódio. Então, ou eu uso a farmacologia para discriminar isso, ou eu uso a biofísica. E então, registro de corrente unitária. No registro de corrente macroscópica, o que eu vejo quando eu estimulo, aqui pode ser um canal ativado por voltagem ou por ligante, eu vejo uma corrente macroscópica. Veja, essa aqui é da ordem de 1000 picoamperes, mais ou menos. Se você somar aqui, a escala é 500 picoamperes. Então é uma corrente que ela é produto da abertura de muitos canais de sincronia. Por exemplo, muitos canais de sódio. Veja que é uma corrente bastante rápida. Então tranquilamente isso pode ser uma corrente macroscópica de sódio. Então são essas as duas modalidades principais, correntes unitárias e correntes macroscópicas. Aqui novamente, aqui você também vê os dois aspectos, as correntes microscópicas e a corrente macroscópica, que é o somatório, que é o registro lá de baixo. Aqui, por exemplo, é canal de sódio. Então algumas coisas vão aparecer aqui, a gente já discutiu.
Então, olha, se você dá uma despolarização de menos 80 milivolts para menos 40, e você tem lá um pedacinho de membrana que tem canal de sódio, o canal abre ou não abre? Abre, porque é um estímulo supralimiar que abre canal de sódio, e você vê as atividades aqui, nesses 10 registros que aparecem. Mas veja uma coisa interessante, você só tem aberturas, canais unitários no início do pulso, depois o canal não se abre mais. Lembra de que propriedade é essa? Na verdade, eles entram no estado de inativação e depois não existem reaberturas. Essas são correntes negativas, portanto são correntes de entrada, como a gente aprendeu da técnica de fixação de voltagem. E se você soma todas essas aberturas, isso pode ser feito até com o computador, se você tiver o registro guardado no computador, você tem a corrente macroscópica, que é formada por essas aberturinhas microscópicas aqui. Então você tem uma ideia do todo. Você poderia ter essa ideia se você tivesse a célula inteira, mas nesse caso aqui eu só tenho um pedacinho da membrana. Então eu posso extrapolar do registro unitário o que seria o registro macroscópico, sabendo dessa cinética rápida desse tipo de canal. Se eu reproduzir esse experimento, mas em vez de canal de sódio eu tiver canal de potássio, como é que fica esse mesmo registro? Quem arrisca? Ficaria assim, olha. É o mesmo estímulo. Aqui eu vou de menos 100 a mais 50 e eu tenho nessa pedacinho da membrana canais de potássio dependentes de voltagem. Olhe, as aberturas agora elas são para cima, as unitárias, e se você olhar a corrente macroscópica, também é uma corrente para cima. E outra característica é que você aqui tem reaberturas. Então esse estímulo tem duração mais ou menos, se você olhar a escala de baixo, 40 milissegundos, e você tem aberturas, fechamentos, mais reaberturas. Isso não acontece com o canal de sódio. Então qual a diferença para o registro anterior? É uma corrente de saída, portanto uma corrente de potássio, e que não inativa. E ela tem ativação lenta, então a ativação lenta, o portão, aquele portão N dos canais de potássio, o portão de ativação lento, e não tem inativação. Então aqui é importante, a técnica de fixação de voltagem ela pode determinar características biofísicas do canal. Então essas características ficam claras quando você registra as correntes iônicas pela técnica de Pettit clamp. Para exemplificar os 3 tipos de canais, eu termino aqui com os 2 subtipos de canais de cálcio dependentes de voltagem. Então veja, na figura A, imagine que eu tenho na membranazinha ali isolada canais de cálcio do tipo T e à direita canais de cálcio do tipo L. Lembram que a gente discutiu no potencial de ação cardíaco que durante o platô do potencial de ação você tinha canais do tipo L e durante aquela fase de repouso canais do tipo T. Veja aí, alguém me corrige se eu estou mudando. Mas de qualquer jeito existem mais de 2 canais, existem vários subtipos de canais de cálcio. Mas veja, os do tipo T, eles são muito parecidos com os canais de sódio. Você tem aberturinhas ali muito rápidas, aqui o ruído de base está maior que na figura anterior. Então você tem ativações e tem inativação. Então esse tipo específico de canal de cálcio, do tipo T, ele é um canal que inativa. Então é um canal rápido, a corrente macroscópica lá embaixo você vê que é muito parecida com a corrente de sódio. Já o canal do tipo L de cálcio, você tem aberturas e quando você despolariza, você tem reaberturas. Então, um comportamento parecido com o canal de potássio, só que aqui é uma corrente de entrada e uma corrente de cálcio. Quando você faz o somatório dessas correntes unitárias, você tem uma corrente mais lenta, aqui também de amplitude menor. Então, a ativação é rápida, mas você não tem inativação. Então, outra aplicação da técnica de Pettit clamp, ela consegue discriminar subtipos de canais de cálcio, por exemplo, ou de sódio, ou de potássio, sem usar a ferramenta farmacológica. Se você tiver a oportunidade de usar a ferramenta farmacológica e a biofísica, tanto melhor. Nessa figura, a gente tem a aplicação da técnica de Pettit clamp em uma fibra muscular isolada, um músculo esquelético, por exemplo. Normalmente eles trabalham com o músculo do dedo da rã, isola as fibras musculares ali, e aí você consegue enxergar a placa motora. Vejam, em cima você tem o eletrodo chegando bem na placa motora. Na placa motora, vocês sabem, você tem uma concentração alta de receptor de acetilcolina. E aí você
se você estimular essa fibra, ou mesmo se você tiver acetilcolina dentro do microeletrodo, como é o caso aqui, se você olhar à esquerda da figura A aí, e a acetilcolina ela começa a se ligar nas duas subunidades alfa do receptor de acetilcolina e abrir e ver os canaizinhos ali. Então em C, você vê que a acetilcolina chegou no receptor ali e começou a abrir os canais, os receptores de acetilcolina. Aqui é o registro de corrente microscópica, porque eu estou na configuração de célula aderida. Aqui ele não rompeu a membrana, então ele está captando a atividade elétrica dos canais que estão ali naquela pontinha da pipeta, aquela sucção de eletrodo ali. Então, na figura anterior eu tinha um tecido periférico, aqui um tecido central. Esse é um neurônio muito bonito, o neurônio piramidal. Essa é uma foto real aí em A. E o eletrodo, o microeletrodo de vidro, a micropipeta, ela está encostando no neurônio piramidal, na membrana dele, e eventualmente ali tem canais iônicos. Vejam aqui, aqui em B as modalidades da técnica de PET clamp. E em cima, célula aderida. Aí você rompe aquela célula whole cell, e aqui você tem em B, se você desloca a pipeta, você tem um pedacinho da membrana, que é a célula isolada, o pedaço da membrana isolada, ou o registro de corrente unitária. E aqui ele testa a glicina. A glicina é um neurotransmissor inibitório que ocorre principalmente na medula espinhal. Se você der um pulso de glicina, a glicina tem um receptor que é permeável ao cloreto. Então você tem uma corrente, essa aqui é uma corrente inibitória, uma corrente de cloreto, mas é para dentro, né? O cloro entra e hiperpolariza a célula. E aí você tem a corrente, aqui em C, a corrente macroscópica, e em E, a corrente microscópica vindo daquele pedacinho da membrana. Então uma outra função aí importante do uso dessa técnica de PET clamp é estudo de sinapse. Aqui no caso de uma sinapse inibitória, no caso anterior uma sinapse excitatória, que é a junção neuromuscular. E por último, ressaltando esse uso na sinapse, né? Então em sinapse dá para estudar bastante coisa. Por exemplo, uma das características importantes da liberação sináptica é a característica quântica dessa liberação. Como os neurotransmissores estão empacotados em vesículas, em cada liberação você pode, dependendo se o estímulo for forte ou fraco, você pode liberar uma vesícula, 10 vesículas, 100 vesículas, mas sempre em múltiplos de uma vesícula só. Isso Rodker e Katz, principalmente, Bernard Katz, o inglês, mais ou menos da época de Rodker e Huxley, um pouquinho depois, ele que elucidou essa transmissão quantizada aí. E isso com a técnica de PET clamp, se você colocar um eletrodo numa célula que esteja recebendo inputs sinápticos de outras células excitatórias e inibitórias, você pode registrar em B as transições. Veja que você tem ali 3 níveis de liberação, quando é liberada uma única vesícula, 2 vesículas, 3 vesículas, e veja ali quando você faz a estatística, o número de eventos e a amplitude do sinal, ela é quantizada. Então você pula de 10 picoamps para 20, para 30, para 40, então ele é quantizado em cada vesícula ali, estaria liberando uma quantidade de corrente de 10 picoamperes, por exemplo. Que pode ser uma corrente despolarizante, por exemplo, se estiver entrando sódio ou cálcio. Então, essa é outra característica da função sináptica que pode ser revelada pela técnica de PET clamp. Então, veja, as técnicas de PET clamp são bastante versáteis e elas tiverem muito impacto, tanto na fisiologia, quanto na biofísica, quanto na farmacologia, na própria bioquímica, para validar alterações de biologia molecular, mutações dirigidas e tudo, e também para a clínica médica, para o desenvolvimento de novas drogas. E por isso, os inventores dessa técnica, as pessoas que inventaram, que foram o Bert Sakne e o Erwin Leher, do Instituto Max Planck, eles foram laureados com o prêmio Nobel. Normalmente não se dá prêmio Nobel por desenvolvimento de técnica, mas essa técnica ela teve, como a técnica de PCR na biologia molecular, teve tanto impacto que acabou o prêmio Nobel para os seus inventores. Então aqui a gente termina a parte 4 do nosso capítulo e fica só faltando uma última aula curta, que é o acoplamento celular do músculo cardíaco, onde a gente vai falar de um canal especial, que são
as conexinas, as junções gap.